muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Ecos de Sofia, hoje diretamente de Gouveia e estamos finalmente e outra vez em direto e juntas. É verdade. Olá, Joana. Olá, boa tarde. E hoje temos um convidado muito especial, o Ricardo Basto, que vem em representação do Servas, que vai nos explicar tudo sobre isto já já. Olá, Ricardo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui connosco e por nos vir hoje falar um bocadinho do que é este projeto, que tem a ver essencialmente com a conservação da vida selvagem, certo? Ok, antes de mais, gostava de saber, Ricardo, um bocadinho do teu percurso, como é que chegaste ao Servas, qual é o teu envolvimento com a natureza, se sempre tiveste esse gosto, fala-nos um bocadinho disso. Bem, então, eu sou o Ricardo Brandão e trabalho no Servas desde 2006 e sou o atual coordenador, sou médico veterinário e trabalho na área da recuperação da vida selvagem desde que me formei na UTAD, em Vila Real, em 2002 e, portanto, dediquei-me desde sempre à vida selvagem, também por essa via profissional, educativa e académica, mas desde pequenino gosto de animais selvagens. Não sabia bem o que aqui iria fazer, não é? Mas surgiu este tipo de projetos. Em Portugal existem centros de recuperação, existem projetos de conservação, muitas vezes ainda desconhecidos da população, e portanto também não sabia bem que existia esta possibilidade quando me estava a iniciar, e foi na universidade que descobri que esta possibilidade existia e começou-me a interessar também por todo o tipo de vida selvagem de Portugal, e trabalho já há alguns anos nesta área, cada vez mais também envolvido em trabalhos de educação ambiental, de inventariação e monitorização de biodiversidade, ou seja, ultrapassando um bocadinho aquela formação em veterinária que tenho. Tirei também uma pós-graduação em Biologia da Conservação e junto um bocadinho as duas coisas no meu trabalho. Ricardo, já agora, já que estamos a falar de estares a trabalhar enquanto também médico veterinário com espécies selvagens, se nos puderes dizer assim, qual a grande diferença entre estas espécies que são nativas portuguesas, não é? E depois já vamos desenvolver essa questão, relativamente àquelas que são exóticas, enquanto médico veterinário, enquanto alguém que está a trabalhar a conservação da natureza, qual é assim a grande diferença que podemos encontrar? Ora bem, para quem trabalha na conservação de espécies autóctones, que é o nosso caso, geralmente as espécies exóticas são um problema, desde logo há essa diferença. Okay. São uma ameaça em muitos casos, algumas das espécies exóticas podem tornar-se invasoras e, em algumas situações, são um problema até bastante sério de conservação. Dou o exemplo de tartarugas exóticas, que são um grande problema, por exemplo, para a conservação de cágados autóctones. Um dos nossos 2 cágados é muito ameaçado pela invasão de tartarugas americanas, embora existam outras, já em liberdade. O problema aí reside no facto das pessoas adquirirem com demasiada facilidade e de forma demasiado natural espécies exóticas em lojas de animais e depois nem sempre estão preparadas para isso. E há muitas vezes em que, por pouca informação que dispõem, libertam na natureza esses animais ou por descuido deixam fugir. E esses animais, quando sobrevivem, em alguns casos isso acontece, podem se tornar problemas quando se tornam espécies invasoras. Essa é uma diferença. Mas em termos de recuperação, nós não fazemos nenhum tipo de trabalho de recuperação de espécies exóticas, recebemos apenas espécies autóctones, com vista a recuperar e libertar novamente. Por isso essa seria uma grande diferença. Quem trabalha com espécies exóticas, um médico veterinário, de uma clínica, de animais de companhia, vai ter uma abordagem completamente diferente, tendo em conta que esses animais vão estar sempre em contato com pessoas, e então essa seria uma grande diferença em termos de maneio. Nós trabalhamos com espécies que queremos que permaneçam selvagens, que vão regressar ao meio natural, portanto toda a nossa filosofia de trabalho é baseada num contacto mínimo, o indispensável apenas. E desde logo a informação básica que passamos às pessoas também, quando encontram um animal selvagem ferido, começa por aí. Não manipular, não pegar no animal demasiado, apenas o suficiente para colocá-lo numa caixa e depois fazer o animal chegar ao centro de recuperação mais próximo. Isso deve ser feito diretamente ou através das autoridades. E como é que as pessoas, só para ser mais específico, sim, como é que as pessoas conseguem fazer chegar um animal ao Servas, neste caso? O Servas está em Gouveia, no Parque Natural da Serra da Estrela, estamos cá desde 2006 e a área geográfica desde onde recebemos animais é o distrito da Guarda, distrito de Viseu, neste caso a metade sul, porque a metade norte é encaminhada para a Universidade de Trás-os-Montes e Alcochete, depois também a metade sul de Aveiro, todo o distrito de Coimbra e a metade norte de Leiria.
qualquer pessoa que encontre um animal nessa região deve fazê-lo chegar ao SEPNA, que é o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR, é o SEPNA, ou então em zonas urbanas como Coimbra, Viseu ou Guarda, onde existe também equipa de ambiente da PSP, também podem entregar a essas autoridades. Havendo áreas protegidas nessa área, também podem entregar ao ICNF e os animais serão então depois encaminhados por essas 3 entidades para o SEPNAS. O importante é que realmente isso aconteça o mais rapidamente possível. Portanto, quando alguém encontrar um ouriço cacheiro atropelado na berma da estrada, ou uma coruja que foi contra uma janela, deve apenas colocá-lo numa caixinha, não dar comida, não dar água, não dar nenhum tipo de tratamento e rapidamente encaminhar o animal. O tempo todo que se demora a fazer qualquer outra coisa, seja a tirar fotografias para pôr na internet ou mostrar aos amigos, é tempo perdido, é tempo que poderá fazer falta para a recuperação do animal e é stress. E aí é também uma questão importante nos animais selvagens, e para os que sofrem de stress. Uma pessoa bem intencionada pega num animal, fica com ele na mão demasiado tempo e ele pode morrer na mão apenas por stress. Pois. Isso é curioso estarmos a falar disso, portanto podemos fazer uma analogia como se estivéssemos a querer salvar um ente querido, não é? No fundo, portanto quanto mais depressa nós chamarmos a ajuda, os melhor. competentes, não é? O serviço competente Exato, que poderá exato. realmente ajudar. Exato. E o importante é que no imediato não façamos nada. O animal ficará melhor numa caixa de cartão, num sítio escuro, tranquilo, sem qualquer estímulo humano, do que a ser manipulado. Não é? Portanto, essa vontade de ajudar muitas vezes traduz-se em comportamentos que não são adequados. Okay. O mais frequente é alguém, por exemplo, encontrar em Viseu, na zona histórica, um andorinhão caído no chão e com vontade de o ajudar vai-lhe dar comida, não sabendo que o andorinhão é uma espécie insetívora, vai-lhe dar a primeira comida que encontrar em casa. De pássaros. Raramente, exatamente, qualquer comida para pássaros, não insetos. E isso vai ser muito pior do que não dar nada. Claro. O andorinhão pode passar até várias horas ou até dias sem comer. Portanto, dar comida não é claramente o que eles necessitam. Outra situação frequente é um animal estar em trauma após atropelamento, com problemas neurológicos, em stress, e alguém quer alimentá-lo, que é algo que não precisa ser feito. Quando uma pessoa é atropelada, não vai ser alimentada na estrada. Pois. No caso do animal selvagem, há uma tendência frequente, não só de alimentar, como também de dar água. E dar água também não Era é... isso que eu ia perguntar, se a água não era... Quase sempre é fatal. A sério? Ou seja, sério? a água dada de forma errada a uma ave significa, por exemplo, engasgar o animal com água. Depois entupir as vias. Por outro lado, um animal com um trauma craniano, se há coisa que não queremos é que ele tenha mais fluidos no corpo, mais líquidos. Portanto, dar água será contraproducente. Portanto, como regra, simplificando, não dar comida, não dar água e não fazer nada. Não mexer. Não mexer. Simplesmente chamar as autoridades competentes. Sabemos que é competentes. difícil e que as pessoas têm vontade de ajudar, mas a melhor ajuda é esta. Uma outra pergunta que me veio é, estavas a dizer que vocês têm uma área até bastante grande de intervenção, não é? Sim, em Portugal há cerca de 10 centros e cada um dá resposta a uma determinada área geográfica. Aqui, o interessante que me veio aqui à cabeça é, vamos supor, vocês recolhem, ou pelo menos entregam-nos um animal selvagem, vamos supor, de Leiria, e vocês cuidam aqui, em Gouveia, não é? Que é onde nós estamos. Vocês voltam a libertá-lo no mesmo local ou esse animal, independentemente de onde venha, vá libertado num ecossistema que seja muito semelhante ao seu? Como é que isso se processa? Temos aqui diferentes possibilidades em função da espécie. E dentro da espécie, também em função da idade. Portanto, uma espécie que seja, por exemplo, migratória e que vá para a África, no período pós-reprodutor, é um pouco indiferente onde é que a vamos libertar. O mais importante é que o façamos dentro do período de ocorrência da espécie, porque o local é um pouco indiferente. E aí sim escolhe-se um habitat adequado da espécie ocorra. Estou a falar, por exemplo, de uma águia calçada, uma águia cobreira, um milhafre preto. Não é? Um milhafre preto pode ser atropelado em Coimbra ou em Leiria em março, na chegada da África. Tem uma asa partida, é recuperado aqui em Gouveia, quando estiver pronto, é libertado, desde que seja no período entre março e setembro. Claro. Okay? Não vamos necessariamente libertá-lo ao local de origem. No entanto, se acontecer um caso de um animal adulto, que assumimos que tem um território, e a recuperação é muito rápida, 2, 3 dias, aí o esforço é feito para libertar o animal no local, porque ele tem um território, claro. Tem um outro elemento do casal que está à espera dele, em princípio. É uma comunidade. E, portanto, é isso. Toda a recuperação será mais bem sucedida em termos de integração de novo na natureza se o animal for libertado no local de origem. Infelizmente, os processos de recuperação geralmente são mais longos do que isso e sabe-se que a perda de território é muito rápida. Nós tivemos um caso de uma águia pesqueira, há uns anos atrás, recolhida em Monte Moro Velho, não, em Figueira da Foz, na Ilha da Morraceira. Uma águia pesqueira, uma espécie relativamente rara em Portugal. É invernante, apenas está cá no período frio do ano, e aquela tinha uma anilha numa das patas, tinha um emissor GPS e era um animal que estava marcado e era seguido já há muitos anos por investigadores alemães.
Era um animal adulto com 19 anos, marcado no ninho, 19 anos antes, no Mar do Norte. Sabia-se muito sobre a história desse animal. Ele veio para a recuperação, após ser encontrado ferido, tinha sido eletrocutado, que é uma situação bastante difícil de recuperar. Ainda assim, tivemos sorte, e o animal também, foi muito rapidamente encaminhado na altura para o Centro de Recuperação de Aveiro, que é de animais marinhos. Eles não podiam fazer lá a recuperação, tendo em conta que era uma ave de rapina, mas encaminharam-na de imediato. Ainda assim, estávamos já em contato e o animal já estava a ser tratado para o problema que tinha e, portanto, tudo isso contribuiu para uma recuperação rápida, em cerca de 3 semanas, o que é muito rápido para um caso de eletrocução. Tínhamos a pressão de saber quem era aquele animal, havia aqui alguma notoriedade até do animal no meio ornitológico e conseguimos, de facto, libertá-lo. E sabe-se que o animal chegou novamente à Alemanha, mas já tinha perdido o seu papel. A fêmea tinha aceito um macho mais jovem. Sério? É verdade. Ou seja, tudo isto significa que uma recuperação pode ser aparentemente bem sucedida apenas por libertarmos o animal, mas isso não significa que o animal se integre. Isso pode acontecer também com um lobo ibérico. Não é? Um lobo ibérico que seja recolhido e depois recuperado e integrado, muito dificilmente vai conseguir regressar à sua alcateia. Portanto, essas questões todas ecológicas e relacionadas com o caso médico em concreto são ponderadas numa questão de decidir onde e quando libertar. E há aqui um fator adicional que nós temos também que integrar, sabendo que isso é um papel importante dos centros de recuperação, nomeadamente do nosso, que é a educação ambiental. A divulgação junto das pessoas, e nós fazemos as libertações geralmente de forma pública, com pessoas, não é? Podem ser grupos pequenos, grupos grandes, mas interessa-nos que haja aqui uma integração dessas ações no contexto de educação ambiental e, portanto, jogamos com isso, usando, entre aspas, os animais que temos para libertar. E, portanto, libertamos estes animais também nesse contexto. E aí temos que jogar um bocado com os locais onde nos são propostas essas ações. Pode ser uma escola, pode ser um festival, pode ser uma feira, e às vezes são locais que só dão para determinadas espécies, não são adequados para a libertação de outras. E, portanto, nós temos essa grande variedade de animais que entram, que depois gerimos em função das questões ecológicas, depois também deste papel que podem ter na educação ambiental. E podes explicar só a variedade de animais, porque nós tivemos a possibilidade de passear aqui um bocadinho neste espaço que pertence, lembra-me? Ao ICNF, ou seja, ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. E que tem aqui uma exposição que também vimos no espaço do Servas, que pretende educar as pessoas para a variedade de animais autóctonos que nós temos em Portugal e que também o Servas faz a recuperação. Consegues falar-nos um bocadinho da grande variedade, porque vimos vários tipos de animais, desde aves, mamíferos, outros mais esquisitos. Sim, normalmente o trabalho destes centros é associado às aves, porque é realmente o grupo que entra com mais frequência. Nós por ano recebemos cerca de 700 animais e quase 90% todos os anos são aves. E dentro dessas há alguma variedade também. O grupo que entra mais são os andorinhões, das duas espécies mais comuns, que são o andorinhão preto e o andorinhão pálido. Depois aves de rapina diurnas, inclui abutres, falcões, águias, milhafres. E depois também o grupo das aves de rapina noturnas, mocho galego, coruja das torres, coruja do mato, são os que ingressam mais frequentemente. E depois vêm os outros grupos, mamíferos, ingressam muito menos, ainda assim é normal haver ingressos de ouriços, cacheiros, foinhas, esquilos, já muito menos representados estão os répteis, cobras, lagartos. Não é muito frequente que alguém entregue, infelizmente a maior parte dos casos são de pessoas a tentarem eliminar e matar cobras do que a entregá-las feridas, embora aconteça. Dentro desse grupo talvez destaque os cágados, porque há alguns ingressos de cágados, ou às vezes também alguns resgates de pessoas que tinham cágados em cativeiro ilegal. Isso também são ingressos que contam para esta estatística total de ingressos. E depois mesmo muito raramente anfíbios. É mesmo muito raro entrar uma salamandra ou um sapo, embora aconteça também. Em termos de número de espécies anualmente, estamos a falar de 130 a 150 espécies diferentes. Isso obriga também que tanto a equipa como o espaço seja versátil. Tínhamos que estar preparados para todo tipo de ingressos. Os nossos conhecimentos vão ser maiores nos grupos do que noutros e vamos acumulando também essa experiência, muitas vezes com erros, vamos fazendo, e ao longo dos anos temos tentado dar resposta a situações, desde um pequeno sapo até um corso. Tem que haver essa agilidade para receber a qualquer hora e a qualquer momento, porque realmente há alguns animais que entram e que dão mais trabalho que outros, claramente. Sim. Nesse caso, e aproveitando agora esta última parte, que há uns que dão mais trabalho do que outros, quais é que são aqueles que conseguem ser, se calhar, mais desafiantes para quem faz este trabalho todos os dias? Em termos de carga de trabalho e manipulação e exigência e concentração, eu diria que o grupo que dá mais trabalho são os andorinhões. No ano normal podem entrar 150 andorinhões. Isto significa que cada 2 horas alguém vai ter que alimentar um conjunto grande de andorinhões.
Depois, em termos de logística, animais maiores, não é? O corso, ou os próprios abutres ou cegonhas, são os que exigem mais espaço para a recuperação. Portanto, há aqui diferentes desafios. Depois há aquelas espécies que conhecemos menos. Por exemplo, agora temos uma garça vermelha, é raro entrar essa espécie. Isto traz ali alguns desafios também em termos de maneio, perceber o comportamento do animal, tentar evitar que muitas vezes estes animais se magoem, quando às vezes os colocamos num espaço que a nossa intenção seja que seja estimulante e que promova a evolução do animal. Às vezes pode ser um espaço perigoso. Isto tem que se jogar um bocado também com a experiência que vamos tendo de outros casos. Em espécies, como temos mais experiência, é mais fácil que não cometamos erros. Claro. E, portanto, isto é um processo contínuo de aprendizagem. Nós temos uma equipa que, apesar de ser grande para a nossa realidade, são 5, 6 pessoas, vai variando ao longo do ano, é pequena para a carga de trabalho que há, mas temos depois muitos voluntários também que ajudam, e isso é importantíssimo para nós. Vamos envolvendo as pessoas também nas diferentes tarefas, e o trabalho num centro de recuperação é duro, ou seja, alguém que venha para um centro com a ideia de que vai mexer muito nos animais, coitadinhos deles, que são muito bonitos, e vamos tocar neles. Não, A ideia a é ao realidade contrário, não é essa, não vamos tocar neles mais do que o necessário, vamos ter muito trabalho de limpeza, de preparação de alimentos, de manutenção de instalações, e é uma rotina que cansa. Portanto, o desafio também é esse, é manter a motivação da equipa e manter as instalações nas melhores condições possíveis para dar resposta a um número de ingressos que depois tem uma sazonalidade, ou seja, essa é outra forma de responder à tua questão. Um desafio é gerir o número de ingressos que ao longo do ano é muito variável. Podemos ter metade dos ingressos do ano concentrados em 2 meses, que é o verão, o período de verão, em que há mais espécies no território, já há movimentos migratórios, há mais pessoas no campo, por isso há mais acidentes e mais pessoas a encontrar os animais, há diferentes momentos do ano e temos que gerir também a equipa em função disso. E assim, animais, isto é uma pergunta de alguém que é completamente leiga no assunto, está bem? Assim, animais tipo lobos ou lince ibérica, não faço ideia se existe nesta zona, não. Assim, o facto de não existir nesta zona oficialmente não quer dizer que não possa entrar. Por exemplo, um lince ibérico, neste momento, pode aparecer em qualquer sítio da Península Ibérica, mas nunca entrou nenhum. Pronto, é muito raro realmente, é uma espécie que não ocorre na região de forma regular. O lobo ibérico, aí já é uma situação diferente. O lobo ocorre na região do norte de Viseu, ocorre na Guarda, não na Serra da Estrela, mas nas imediações e à volta, sim, e portanto pode acontecer. A maior parte dos lobos que já ingressaram no Sermas foram mortos. Ingressaram já mortos, não é? Isso também é importante, nós também trabalhamos com os animais mortos. No caso dos lobos, por exemplo, existe um sistema de monitorização de lobos mortos e eles têm um sistema próprio para serem necropsiados, analisados e trabalhada a informação gerada a partir dos cadáveres. O único que entrou vivo foi uma cria com doenças, tinha 2 doenças, parvovirose e esgana, e não sobreviveu, foi a única que teve um ingresso vivo, e portanto, por ser uma espécie rara, entram muito poucos animais. Nunca entrou nenhuma águia real viva, apenas entraram 1 ou 2 mortas. Por exemplo, uma espécie que há bocado eu referi, uma águia pesqueira, é uma espécie rara, mas já entraram 4 até é bastante, para tendo em conta a raridade da espécie, mas cada uma foi um desafio diferente, pela questão da idade. Um adulto vai ter um comportamento, vai ter uma intolerância ao cativeiro completamente diferente de um juvenil do primeiro ano. Foi o caso dos primeiros 2 ingressos. A eletrocução como causa de ingresso é muito mais difícil de resolver do que uma lesão de ter ficado presa numa rede de piscicultura, foi o caso também. Portanto, há aqui desafios que podem variar com a raridade da espécie e depois também com a situação que afeta cada um dos casos. É curioso, nós estamos aqui a falar destes animais, não é? E vem-me à cabeça, estes animais, todos que nós estamos aqui a falar, são animais que, por exemplo, para o caso no caso do ICNF, são animais que são proibidos, ou seja, que as pessoas... é só para sensibilizar as pessoas, não é? Se realmente são espécies que são protegidas de alguma forma, não é? E que são proibidas de domesticar, vamos dizer assim, de uma forma mais... Há diferentes estatutos de conservação, dentro do que são as espécies selvagens protegidas, e há também uma distinção importante entre o que é ser protegido e o que é ser cinegético. Ou seja, uma espécie pode ser selvagem e não ser protegida. Um exemplo seria uma raposa ou um javali. São espécies que se podem caçar por diferentes razões. No caso dos javalis, por regulação de densidades e também por fins gastronómicos. No caso da raposa, essencialmente para controle de densidades. Não é? Mas ambas podem ser abatidas em determinados momentos e com a devida autorização. Esse tipo de ingressos normalmente não iria para um centro de recuperação. Animais dessas espécies não deveriam ir para um centro de recuperação. Isto é uma questão de lógica. Mas também recebem?
No caso de raposas é frequente, no caso das javalis é muito raro alguém entregar no javali. Mas normalmente estes centros de recuperação deveriam trabalhar só com espécies protegidas. Ter em casa é proibido em qualquer uma das situações. Ninguém pode ter em casa uma espécie selvagem que tenha nascido em liberdade. Okay? Alguém que queira ter algum tipo de animal selvagem em casa tem que ter a devida autorização e licenciamento para isso, tem que adquirir o animal de forma legal, ter a fatura e toda a documentação associada e tem que ser um animal criado em cativeiro. Nunca pode ser um animal capturado na natureza. Isto como mensagem geral para facilitar um bocadinho aqui o raciocínio das pessoas. No limite, nós podemos ter um pintacilgo comprado a um criador licenciado, mas é proibido ter numa gaiola um pintacilgo que foi capturado na natureza. Dou este exemplo porque é frequente na região. Tem pessoas, às vezes, de idade também, que não sabem sequer da situação, tem um pintacilgo já há vários anos numa gaiola que alguém lhes ofereceu, é proibido. Okay? E pode a GNR chegar ao local, resgatar o animal e levantar um auto para uma situação dessas. Pode parecer estranho a muita gente, mas é a realidade. Alguém que perceba do assunto e queira ter realmente aves como pintacilgos em cativeiro, se o fizer de forma legal, pode ter os que quiser. Portanto, essa informação é importante que passe às pessoas também. Como regra geral, nunca ir à natureza e resgatar um animal para ter em casa. Um tipo de cativeiro frequente em zonas urbanas, como por exemplo Viseu, é o dos ouriços, ouriço cacheiro, que é comum. A pessoa encontra um ouriço cacheiro, ai que bonito, vai para casa. Tem um aspecto tão fofo. Não pode. Mas se for uma loja e vir à venda um ouriço exótico, com a devida documentação, já pode comprar um ouriço. Não? Isto pode confundir algumas pessoas, então posso ter as do ouriço e não posso ter aquele, mas o que for selvagem, com origem na natureza, não pode ir para casa. E, além de ser proibido, acrescento também que é perigoso, por várias razões. Um ouriço, desde logo, tem espinhos, não é agradável, se formos, de alguma forma, pegar nele. E, mais do que isso, entre os espinhos tem agentes infecciosos. Pode ter pulgas, carraças, piolhos, que se conseguem ver, não é agradável levar isso para o sofá de casa. E pior ainda, são os fungos. Há doenças fúngicas, algumas até zoonóticas, ou seja, que podem ser transmissíveis a humanos, e portanto é um risco também de saúde pública levar um animal selvagem para casa. No caso de, agora referiste alguém, um velhote talvez que tivesse um pintacilgo que alguém lhe ofereceu há muitos anos e a pessoa nem sequer sabe que tinha sido capturado, ou seja, que não tinha sido comprado de forma legal, como especialista dirias que se o animal passou X anos em cativeiro, seria recomendável libertá-lo na mesma ou ele desabitua-se? Isto é uma dúvida que eu tenho genuína. Sim, tem que ser avaliado caso a caso. Okay. Não há uma resposta geral, é caso a caso. Ou seja, é muito frequente, além de cativeiro de pintacilgos, acrescentaria também situações parecidas com corvídeos, corvos, gralhas, gaios, e nesse grupo é muito frequente esses animais, depois de um período de cativeiro, principalmente se foram capturados muito jovens e ficaram não só domesticados, mas impregnados no humano, ou seja, aquela educação muito precoce foi feita em contacto com humanos, e isso provavelmente é irreversível. Ou seja, esse animal nunca poderá ter um comportamento normal e nunca poderá ir para a natureza. Não saber caçar e esse, não é? Nesse caso não se põe tanta caça, no caso do corvídeo, mas em geral sim, não terá os comportamentos necessários para a sobrevivência. E o pior, pode até pôr pessoas em risco. Um animal que esteja alterado mentalmente também não é interessante colocá-lo na natureza, por isso. E, nesses casos, vai para um museu zoológico. Nós aqui encaminhamos para Lausanne, onde há um parque biológico da Serra da Lausanne, fica em Miranda do Porto, Parque Biológico de Gaia, Parque Biológico de Lamego, há várias opções e, portanto, quando há animais selvagens que não conseguimos recuperar, física ou mentalmente, há a opção deles irem para um parque zoológico, onde se espera que venham a ter um papel educativo, onde vão poder ser vistos pelas pessoas, nas devidas condições de manutenção em cativeiro. O que é que nós queremos dizer com a não recuperação ou a falta de sanidade mental nos animais, não é? Porque sim, quando nós estamos a falar de nós é uma coisa, quando estamos a falar dos animais é outra. E isso tem que ser avaliado em função do que é o comportamento normal da espécie. Por exemplo, numa ave de rapina que esteja demasiado tempo em cativeiro, além de problemas físicos que ele vai ter, unhas desgastadas, penas partidas, e isso impedirá uma libertação imediata, ou seja, o animal, mesmo sendo resgatado ou entregue voluntariamente, nunca será uma libertação imediata. Teremos de ter aqui um tempo de trabalho. Pode acontecer, no caso das penas, nós fazermos uma técnica que é simples, que é enxerto de penas. Nós temos um banco de penas que guardamos com as penas de animais mortos que usamos para enxertar, e isso pode permitir uma recuperação rápida, se a parte mental estiver bem. E é aí que entra a resposta à tua questão, porque o animal, com este tempo de cativeiro, pode não estar bem mentalmente. Se não foi uma captura quando ele era jovem, ele pode estar apenas domesticado, e então um período de socialização,
contacto, reaprendizagem com outros animais, num contexto de recuperação, pode ser suficiente para libertá-lo. E nós vamos avaliando a forma como ele interage com os outros, se é demasiado agressivo ou se tem um comportamento normal daquilo que é o padrão da espécie, se vocalizam demasiado, por exemplo, quando nós agarramos um animal e ele vocaliza demasiado, é um sinal de alerta, não é normal isso acontecer. Vocês viram há bocadinho, pegamos num mocho galego, colocamos dentro de uma toalha, cobrimos a cabeça, pesamos o animal e ele não se mexeu. É verdade. Se o animal estiver muito irrequieto e se mexer e vocalizar, também é um sinal de alerta. Pode ser um animal que esteja de facto em cativeiro. Ou seja, caso a caso, espécie a espécie, com base também na experiência que vamos tendo, vamos tentando perceber esses sinais e se tivermos dúvidas, não soltamos. Desculpa, só aqui perguntar. Normalmente é mais o cativeiro que pode gerar então essas, vamos dizer, confusões mentais nos animais? Totalmente. Unicamente, eu diria. Nunca na natureza isto acontecerá, pelo menos não é possível a um humano avaliar se o animal na natureza tem comportamentos alterados ou não. Diria que pode acontecer, mas normalmente no que é o ingresso dos animais nos centros de recuperação, isto está associado a cativeiro ilegal. Vocês não veem então relativamente aos que são selvagens, é em relação aos que vêm de cativeiro? Sim. Okay. Na natureza perceber se aquele animal tem algum problema mental é muito raro acontecer, não é? Até porque mais depressa interpretaríamos aquele comportamento como um comportamento da espécie, mesmo parecesse estranho, do que estar a imaginar que ele tipo, algum problema mental. Não? Esse tipo de estudos que eu saiba, com animais selvagens não é muito fácil de conseguir fazer. Agora, em cativeiro sim, e a experiência que vamos acumulando também, ao nível do que é o ingresso de animais apreendidos, vai-nos dando um bocadinho essa noção. Quando libertamos um animal, tem que ser de forma consciente e achando que ele está recuperado mentalmente também. Caso contrário, não vale a pena, porque ele vai ou ser recapturado em algum sítio ou vai arranjar aí problemas para alguém. O Servas também, por aquilo que nos esteve a mostrar há bocadinho, também pretende muito uma educação, eu ia dizer reeducação, mas não, acho que é mesmo uma educação de base ambiental da sociedade. E de quem vos visita, obviamente, mas seria bom que chegasse a mais pessoas. E há pouco falámos dos fungos, dos cogumelos, e em que é que eles são realmente tão importantes para serem preservados, estudados, cuidados. O exemplo de cogumelos dentro do nosso trabalho pode parecer aqui um pouco despropositado e fora até do contexto, por isso vou só contextualizar com o que é o trabalho do Servas ao nível de educação ambiental, em que nós de facto tentamos ter aqui um papel na sociedade de, não digo ensinar, mas sim colocar as pessoas em contacto com a natureza para que elas próprias percebam a sua importância e a conheçam melhor. Nós fazemos várias saídas de campo com diferentes temáticas, várias ações também com a comunidade escolar de vários concelhos da região centro, participamos em diferentes tipos de eventos e o propósito é sempre esse, tentar que as pessoas estejam em contacto com a natureza, seja naquele momento breve de uma libertação do animal, mas preferimos depois ter momentos muito mais prolongados, com ações nas florestas, nos rios, e quando vamos para uma floresta, há épocas do ano em que é inevitável ver fungos, e é por isso que acrescentamos à fauna selvagem os fungos, também a flora, cada vez mais, tentamos também estar preparados a nível técnico e de conhecimentos para poder abordar todo o conjunto de seres vivos que existe no espaço natural onde fazemos uma atividade. Isso é algo que com os anos estamos a tentar conseguir fazer, não é fácil, porque são muitos grupos de biodiversidade, é muita informação. Nós somos generalistas, nós não somos especialistas em nada. Obviamente que talvez em aves e observação de aves tenhamos a nossa maior experiência, mas tentamos saber um bocadinho também dos outros grupos, para conseguir explicar essa inter-relação. E os fungos são um excelente exemplo, porque interrelacionam-se com outros seres vivos, desde logo as árvores, pelo menos parte dos fungos estabelecem relações com as raízes das árvores ou com a própria árvore. Há diferentes modos de vida nos fungos que são interessantes de ensinar às pessoas. Tentamos também, quando alguém olha para um cogumelo, não pense só nele como alimento, antes pelo contrário, tentamos que pense nele como mais um elemento da natureza. E quando alguém quer dedicar-se aos cogumelos silvestres para fins gastronómicos, nós temos também saídas de campo em que informamos os riscos associados a isso e tentamos também ter esse papel para a educação ambiental e, nesse contexto, até de saúde pública, educação para a segurança alimentar no que toca ao uso dos recursos da floresta. E, portanto, é nesse contexto que os fungos entram. Nós gostamos particularmente desse grupo, apesar de também a nossa formação ser mais com a fauna, mas acabamos por estar envolvidos com diferentes organizações e, acima de tudo, este trabalho em parceria e em rede de muitos anos vai-nos fazendo relacionar também com muitos temas e muitas pessoas. Temos formadores na área da micologia, que nos vêm ajudar nesse processo já há muitos anos. O Servas é gerido por uma associação, que é a Associação Aldeia, que já há muitos anos tem essa experiência também, de trabalhar o tema dos cogumelos e das florestas em geral, a partir do Nordeste Transmontano e mais recentemente aqui na Serra da Estrela, também no Algarve. Portanto, há aqui um contexto de associação
que quer ser também generalista a nível de tema. Nós estávamos há pouco a abordar realmente os cogumelos, não é? Quando estávamos aqui a chegar a este espaço extraordinário que nos proporcionaste para termos aqui então o nosso encontro e o programa de hoje. Estávamos a falar de uma espécie ou de um conjunto de espécies que são bastante consumidas aqui na região centro e que estavas-nos a alertar precisamente para esse facto. Queres falar um bocadinho então do míscaro? Não é? Porque aqui nesta zona pelo menos é bastante consumido, eu própria consumo, a minha família, não é? Pronto, o que é que tens a dizer? Sim, fica já o convite para quando quiserem vir cá no outono, vamos ter várias saídas de campo, a partir do meio de outubro, dependendo da chuva, haverá várias nos meses de outubro e novembro, e nessas saídas falamos um bocado do tema do míscaro amarelo. O míscaro amarelo é um cogumelo que toda a gente conhece na região centro e muita gente consome, mas também se sabe há alguns anos que é tóxico. É um tipo de toxicidade que não se conhecia há 20 anos atrás e que agora se sabe que afeta o sistema muscular e que pode provocar acidentes, pode provocar desde uma ligeira dor muscular até uma possível paragem cardíaca, num caso mais extremo. Ou seja, tem riscos de toxicidade e, portanto, se for consumido, deve ser consumido de uma forma muito espaçada, pouca quantidade em cada refeição e, se possível, não ser consumido, porque há outras opções, até se calhar mais interessantes do que o míscaro amarelo. Agora, isso passa por uma revisão da informação que as pessoas têm, passa por um esforço maior também nas pessoas que querem comer cogumelos em adquirirem um guia de campo, irem a saídas de campo, fazerem um curso de formação, terem algumas bases, não é? E depois acompanharem pessoas que se dedicam a apanhar cogumelos já há alguns anos, porque caso não o façam, estão em risco e é desnecessário estar a correr riscos por causa de ingestão de cogumelos silvestres, não é? É um mundo muito interessante e vasto do ponto de vista da compreensão dos sistemas naturais e dos ecossistemas aqui da região, e pensar neles só do ponto de vista gastronómico é muito redutor. E é isso que nós tentamos nestas saídas, é que se perceba que há uma grande variedade, muitas funções ecológicas associadas aos fungos, um papel importante na saúde das florestas e que a parte gastronómica, sendo interessante, tem que obrigar a um estudo prévio. Não é simplesmente aprender com o vizinho que sempre apanhou desde que era pequeno, e isso não é suficiente porque há muitas espécies parecidas e é um comportamento de risco. Há bocado disseste-nos que há cerca de 20 mil espécies diferentes? Sim, e em Portugal muito por conhecer ainda. Ok, então não é um número definitivo. Portugal tem poucos dados nessa área, nós jogamos muito com dados ibéricos, os espanhóis têm muito mais informação e mesmo aí incluímos dados também do que se sabe em França, Itália, sul da Europa em geral. Portanto, 20 mil espécies é um número provável para toda a região, o que significa que não há pessoas que saibam muito de cogumelos, há muito pouca gente que se possa considerar um grande especialista em cogumelo. Portanto, ter cuidado também quando alguém se auto-intitula especialista em cogumelos, e por isso é que nós tentamos que a formação seja dada por pessoas com muita experiência na área também, para que não haja realmente aqui nenhum tipo de informação errada a ser passada às pessoas. É engraçado porque quando nós falamos destas relações entre os diferentes seres, não é? E já falámos de fungos, já falámos de plantas e animais, como é que para alguém que trabalha num centro de ecologia, de recuperação e vigilância de animais selvagens, como é que é esse dia-a-dia? Como é que é, por um lado, aquilo que possam ser vitórias, por outro lado, aquilo que possa ser a monotonia que também estavas há pouco a referir, que é um trabalho monótono, e por outro lado as derrotas, não é? Quando não só animais já vêm e infelizmente já aparecem mortos, mas quando depois de tanto esforço, tanta dedicação acaba por falecer um animal ou não se recupera a nível social ou de outra forma. Há vários momentos e também dependendo das funções que cada pessoa possa ter num centro. E quando eu referi há bocadinho a alguma rotina e alguma monotonia, como tu referiste, tem a ver com aquele trabalho diário que é cansativo, não é? E a gente compreende isso também, e principalmente quem trabalha no centro diariamente tem essa dificuldade, não é? De ser um trabalho que por vezes é um esforço grande, físico até, nomeadamente no inverno, não é? Períodos mais duros do ano, e é esse trabalho duro que é feito. No entanto, isso é recompensado por todas essas vitórias que conseguimos ao libertar esses animais. Acima de tudo, mais do que libertar o animal, nós sentimos que é uma vitória quando também envolvemos as pessoas, conseguir dar à pessoa que entregou aquele animal, aquele momento de fazê-lo regressar à natureza, é algo que nos move também, não é? E conseguir também despertar o interesse às pessoas com esses momentos é algo que será talvez a nossa principal motivação.
E isso são tudo vitórias. Uma derrota é quando perdemos um animal fácil por um erro nosso, isso é uma derrota total, porque há animais mais fáceis que outros de recuperar, e quando há um erro nosso ou da equipa, eu como coordenador sinto isso como uma grande derrota. Outro tipo de derrotas que sentimos é quando passam anos de parceria, de interação com diferentes entidades, por exemplo, no que toca à conservação de um determinado espaço ou determinadas espécies, e às vezes vemos algum tipo de ação, um evento que essa entidade faz que vai contra aquilo que temos feito. Isso é uma derrota também. Quando nós, em Gouveia, por exemplo, trabalhamos há muitos anos com o município e tentamos ser positivos e proativos e sugerimos várias questões, e temos alguns momentos do ano em que não concordamos com algumas opções do município, nomeadamente alguns tipos de eventos que são agressivos para alguns dos locais, onde nós, até em parceria com o próprio município, tentamos fazer pedagogia, educação ambiental em diferentes setores da sociedade. Isso é outra derrota que nos custa muito a engolir, mais do que até quando perdemos um animal. Portanto, há aqui diferentes tipos de momentos, a rotina é muito relativa porque vai variando bastante o nosso tipo de atividades e nesta época do ano, por exemplo, ontem estávamos num festival de artes, amanhã estaremos num campo de férias com crianças, portanto isto acaba por ser variado, não é? E o esforço também, como eu dizia há bocadinho, é sazonal, é variado ao longo do ano, mas acabamos de não ter grande tempo para pensar. É muito de também reagirmos e é bom, a gente tem alguma dificuldade até a definir um plano de atividades, tirando aquelas que sabemos que vão ocorrer sempre regularmente, mas quase não controlamos o nosso próprio trabalho porque estamos grande parte do tempo a reagir a convites, solicitações e ideias, e isso é interessante, é estimulante, mas às vezes também é difícil porque não controlamos totalmente aquilo que fazemos. Mas é sempre no sentido de estarmos envolvidos também no que é a sociedade e cada vez sentimos mais o interesse das pessoas, não é? Tanto pessoas que são de cá, que vivem cá, como uma grande e crescente comunidade de pessoas que vêm de fora. Nós estamos sempre a referir isto porque o interior está continuamente a falar da fatalidade do abandono rural, da desertificação, e nós temos uma grande quantidade de pessoas que escolhem vir viver para o interior e estamos pelo menos na nossa experiência, ainda a ignorar um bocadinho esse fenómeno, e muitas vezes essas pessoas estrangeiras que se têm fixado cá são pessoas com um interesse muito grande naquilo que nós temos para oferecer. Estas saídas de campo, quando são organizadas em inglês, direcionadas para eles, têm um sucesso enorme. Se as fizermos só com divulgação em português não temos cá nenhum, claro, por isso temos que direcionar também para esse público. São pessoas com um grande interesse também em regenerar a terra, regenerar as suas quintas que acabaram de comprar, isso também nos importa. É outra área onde estamos a tentar trabalhar também, até em parceria com algumas empresas, que é na regeneração do habitat, não apenas na reflorestação, que isso é um conceito demasiado redutor, perceber os fenómenos de renaturalização que ocorrem independentes da ação humana também é importante, não pensar só naquilo que nós podemos aportar a um território, mas há muita coisa que acontece sem o nosso controle, a nossa condução desses processos é também necessária, temos que saber como fazer, e muitas destas pessoas que têm vindo nos têm ensinado algo sobre isso também, e essa relação com a comunidade estrangeira também é algo que queremos continuar a explorar nos próximos anos, porque aprende-se bastante. Portanto, não há aqui uma rotina demasiado monótona, sem ser as tarefas diárias de cortar comida, manter o espaço, e isso, há pessoas no centro que fazem isso. Então, falaste em projetos que, por norma, o Servas é convidado a participar, ou seja, isso é uma possibilidade de projetos que tenham interesse em fazer parcerias convosco, podem contactar-vos, mas, por exemplo, para um público mais pessoal, menos corporativo, é possível visitar-vos, é possível ter alguma experiência? Sim. Vocês têm algum tipo de oferta? Sim, obrigada. Sim, tudo é possível. A nível de visitação, há um espaço que é onde estamos agora, que é a Casa da Torre, que é um centro de interpretação, é um espaço que é cedido pelo município de Gouveia. A Casa da Torre é um monumento nacional de Gouveia e atualmente temos exposições, há um auditório e fazemos aqui também atividades. Depois, o próprio espaço do centro também tem uma parte visitável e por isso recebemos as visitas. Normalmente tentamos divulgar que as quartas-feiras de manhã são os momentos em que estamos mais à espera de visitas, ainda assim sugerimos que nos contactem antes, para marcar e dizer o número de pessoas, mas em qualquer altura é possível. Por marcação prévia, qualquer grupo pode vir, desde uma família, ou alguém que venha sozinho, ou alguém em grupo, ou com uma escola, uma empresa, tudo isso é possível. E também participamos em eventos promovidos pela sociedade civil, por isso diria que praticamente quase todos os convites são aceitos. Um ou outro que me lembro que uma vez convidaram-nos para libertar um animal numa caminhada, que era uma caminhada com cães, aí é totalmente incompatível, porque era demasiado barulho, acho que foi dos poucos
eventos que recusamos porque não era logisticamente possível libertar um animal naquelas condições. Eu acho que, além desse, é muito raro recusarmos, exceto por uma questão de agenda, não é? E sobreposição de datas. Mas nós tentamos sempre aceitar, condicionando depois um bocado o momento, o horário, o sítio, né? Em função também de uma libertação, se for o caso. Quando são saídas de campo, gerir também o tipo de atividade. Por exemplo, é muito frequente convidar-nos para caminhadas. Nós tentamos recusar participar em caminhadas e fazemos o que são saídas de campo, passeios, por exemplo, da observação de natureza. O conceito de caminhada, de começar a correr muito rapidamente para chegar a um ponto final, não é connosco. Ou seja, nós paramos muitas vezes, estamos continuamente a parar o grupo, a observar algo e a comunicar o que podemos ensinar. Portanto, a caminhada é um conceito que não entra muito bem. E esse é o tipo de evento, então, que tentamos condicionar um bocadinho em função do que temos para oferecer. Eu acho que seria interessante depois partilhar os contactos e nós deixarmos nas nossas redes e na nossa página para... Sim, agradecemos, é sempre importante isto ir crescendo, portanto, geograficamente, porque a nossa área geográfica não é limitada àquela que eu referi anteriormente. A área que eu referi são os animais que ingressam. Agora, em termos de parcerias, podemos trabalhar em Braga, no Porto, em qualquer sítio, não é? E essas parcerias com entidades locais são muito importantes. Uma questão que há pouco me surgiu, que estavas a referir na regeneração de habitats, nomeadamente um habitat agrícola. De que forma é que é possível haver essa colaboração entre vocês e um agricultor ou uma equipa que queira trabalhar na regeneração de solos e ecossistemas? Nós tentamos, de alguma forma, aconselhar algumas ações que, em geral, sabemos que são benéficas para a vida selvagem, sei lá, desde manter uma sebe, manter um silvado, construir um charco, tentar ter um muro de pedra solta, porque isso são habitats, são refúgios, são locais onde também há fontes de alimento para a vida selvagem, isso é o básico e o geral, mas depois tentamos também conhecer o local, isso passa por uma ação de inventariação da biodiversidade que existe e, com isso, recomendar ações mais concretas especificamente para aquele local, mas depende também dos objetivos das pessoas. Tentamos de alguma forma também explicar, caso a pessoa já não o faça, que usar qualquer tipo de químicos é logo um condicionante para a vida selvagem, ou seja, nós habituamos demasiado, enquanto humanos, a usar produtos químicos. Os nossos bisavós e alguns avós não usavam, faziam agricultura na mesma, por isso é um conceito importante e é difícil de desmontar no meio rural. O uso do fogo é, de longe, um dos grandes problemas que temos de conservação, não é? Os incêndios não começam porque alguém veio de longe a mandar fogo para cima dos nossos terrenos, não. Somos nós que pomos o fogo, é a população local que está a usar o fogo e descontrola-se esse tipo de prática e, portanto, o uso de fogo também é negativo. Em geral, podemos aqui falar de algum papel positivo, de alguma forma, de algum tipo de uso de fogo, mas em geral recomendamos que não seja usado e, portanto, esse tipo de premissas tentamos logo expor desde o início. Depois tentamos ir beber um bocadinho também da experiência de organizações que sabem muito mais do assunto que nós. Dou aqui o exemplo da Rewilding Portugal, uma organização com sede na Guarda e que trouxe para Portugal a iniciativa Rewilding Europa e que tem este conceito de regenerar, renaturalizar, e nós conhecemos e somos parceiros, tentamos também passar essa informação e, portanto, localmente tentamos influenciar as pessoas que nos vão contactando e que conhecemos, algumas que naturalmente já têm estas motivações e estes objetivos e simplesmente potenciamos o que eles já estão a fazer. Noutros casos, tentamos sugerir coisas diferentes do que eles fazem. Nomeadamente a nível agrícola, uma prática com a qual temos alguma experiência na recomendação de utilização de caixas-ninho. Caixas-ninho podem ser utilizadas para mocho galego, coruja das torres, vários tipos de passeriformes. Isso é uma forma de ajudar ao controle de pragas agrícolas, por exemplo, na vinha. Há uma quinta, que é a Quinta da Espinhosa, em Vila Nova de Tazem, que até já connosco fez já um terceiro vinho com um terceiro rótulo diferente, em que eles tentam divulgar este tipo de parceria e a colocação de caixas-ninho, foi por aí que começou a nossa parceria, tem esse objetivo de aumentar a quantidade de mochos galegos que já estão lá na quinta a comer os ratos e os insetos. Vocês têm essas caixas? Sim. Ensinamos e enviamos os desenhos, ou seja, alguém que queira e que saiba e que tenha jeito para construir com madeira, a gente envia as medidas, não é? Alguém que queira comprar, também se faz isso, não é? Fazemos geralmente com um carpinteiro que nos possa produzir a quantidade necessária. Já agora outra organização e parceira também, embora seja no Algarve, mas é ligada também ao outro centro, que é a Associação Aldeia Gera, o RIAS, é a Vita Nativa. Se procurarem no site da Vita Nativa, vão encontrar também muitos desenhos de caixas de Estamos a chegar ao fim. De qualquer das formas, eu gostava de terminar com, se pudesses
Ricardo Brandão, dar-nos alguns conselhos para que as pessoas em geral tenham bons comportamentos dentro daquilo que é a possibilidade de conservar as espécies selvagens, e aí estamos a incluir desde os animais até às plantas, aos fungos, ou seja, que tipo de comportamentos o ser humano comum deve ter para ajudar à conservação daquilo que é natural. Resumindo, e dando aqui opções aparentemente fáceis, a primeira que eu diria era sair para o campo. Que as pessoas saiam para a natureza. Mais do que tentar trazer a natureza para casa, por exemplo, comprando animais exóticos, que saiam para a natureza, coloquem em contacto com a natureza as crianças, desde o início é importante que isso aconteça, e isso fará com que a sensibilidade apareça, e com isso vai surgir mais conhecimento. Depois, ações concretas. Em meio urbano, por exemplo, alguém que tenha gatos domésticos, sugerimos que os tenham dentro de casa. Parece que estou a brincar, mas os gatos domésticos são um problema de conservação de vida selvagem urbana. E não só, também fora do meio urbano, e não tendo nós nada contra os gatos, sugerimos, como medida de conservação, que as pessoas deixem os gatos dentro de casa. Outra medida importante, que eu referi já há bocadinho, mas reforço, quem tiver hortas, quem tiver um espaço agrícola, não usar agroquímicos. Vão ver uma diferença brutal numa horta. Pode produzir menos, pode haver mais problemas nos cultivos, mas as pessoas geralmente produzem em excesso, por isso é mais fácil também aprenderem a tolerar algumas perdas, e vão ver que a diversidade de animais que vão estar na nossa horta, desde gafanhotos, borboletas noturnas e outros, vai ser completamente diferente. E isso vai fazer com que a vida selvagem, desde a base, aumente. Portanto, esse tipo de práticas são simples e podem mudar muito a nossa conservação. Só uma perguntinha, porque eu tenho 3 gatos, eu adoro gatos. Só para esclarecer, porque é que os gatos são perigosos na vida selvagem? Porque, como tu sabes, se os teus vão à rua, eles trazem para casa pequenos pássaros, roedores, e isso tem impacto. Os teus 3, somados aos 3 do vizinho, mais os 3 ou 4 do outro vizinho, são muitos gatos. Coitados dos gatos, não têm culpa nenhuma disto, a culpa é nossa, claro, dos humanos, mas eles têm instintos que os fazem caçar. E, portanto, têm que ficar em casa. Em casa, vamos dar-lhes as melhores condições possíveis, comida boa, sofazinho para eles dormirem, se ficarem gordinhos, melhor ainda, porque se algum dia saírem vão ter menos agilidade para caçar vida selvagem, e portanto tratar bem os gatos em casa. E só porque os gatos, para teres uma ideia, a nível geral no mundo já levaram à extinção de 400 espécies de animais selvagens. Isto é um mundo a crescer, essencialmente em ilhas, mas é um dado que é importante que as pessoas pensem. Leiam sobre isso. Quem tiver gatos e quiser procurar um bocadinho sobre isso vai perceber que há impacto. Portanto, os gatos devem estar connosco, nós é que somos os donos deles, são animais domésticos e, portanto, têm que estar em meio doméstico. Bom, Ricardo, vou-te dizer, eu também tenho 3 gatos. Não há problema nenhum, está tudo bem. Não há problema nenhum. Não em casa, mas estava a pensar, lá está, eu também tenho uma quinta construção e também estava bem, pronto, já tenho que repensar essa parte. Já deste todo este tempo que tivemos aqui a conversar, deste-nos imenso que pensar e terminar aqui com esta questão dos gatos. Eu não me importo nada que eles fazem uma companhia maravilhosa. Ricardo, foi um prazer enorme, foi obrigado. Desde o primeiro segundo que aceitaste e o desafio, e foi extraordinário, muito obrigada. Sara, nós vamos nos despedir, sim, também, não é? Nós vamos estar de férias agora em agosto, entretanto regressaremos com uma emissão especial a partir de Ponta Delgada, se quiserem apareçam presencialmente, nós vamos estar no Festival Acrópole dia 9 de setembro, certo? Exatamente, 9 de setembro. À tarde, não é? Apareçam ou então fiquem connosco, nós daremos notícias em breve. Até lá! Até lá! Estamos aqui num habitat agrícola adequado à devolução à natureza de um mocho galego, que é uma espécie que gosta desta interface floresta com campos agrícolas, incluindo depois olival, alguma vinha, uma linha de água a passar por perto, e este é o tipo de habitat perfeito. Há uma grande variedade de aves associadas também a estes habitats e os mochos agrícolas incorporam esse elenco. São considerados uma espécie agrícola. Dentro das rapinas noturnas, também são uma das que tem atividade diurna mais prolongada, por isso considera-se uma das aves de rapina noturnas mais diurna. E esta proximidade das estradas e meios urbanizados não é má, ou seja, um mocho galego gosta mesmo disto. Aliás, vai ser difícil encontrar um mocho galego fora destes habitats. Em floresta pura e dura não há mocho galego, e há um mocho de orelhas, que assim é florestal.
Vamos só tapá-lo primeiro. Esse som que estamos a ouvir aí de vez em quando, são os papafigos. Não sei se conhecem o vinho. O vinho, sim. O animal, não conheço. Portanto, também para ficar na filmagem, vou pôr só aqui. Um juvenil, um mocho galego. Já vai, já vai. Pronto, então a forma de segurar nas patinhas é com o dedo indicador, assim, por isso por baixo do meu dedo, é só imitares a posição. Isso, assim, está ótimo. Mesmo que ele se mexa aí, controla as patas e a mão por baixo da toalha já vai a... Isso. Sim. E a tua ajuda por trás, se calhar por ali, Joana. Mete mais à sombra ao bicho. Isso, sim. Ok. Agora avancem um pouco aqui. Mesmo agora, mais acima as mãos. Isso, está ótimo. Avança só um bocadinho mais. Aí está bom. Dar tempo para eles se posicionarem onde quiserem. Deixa-me tirar uma foto também, já agora. Ok. Tira daqui da frente. Quando eu contar até 3, Ok. vamos a isso. Tirar para a frente. Ok. 1, 2, 3. Uau! Geralmente é um voo baixo, oscilante. Ele bate as asas e para, bate as asas e para. Então Só este vai- voo ondulante e a esta hora, vindo de uma caixa no centro de recuperação, vai querer esconder-se. Não é? É o primeiro comportamento que eles vão procurar, é refúgio, descanso, respirar fundo e depois continuar a vida dele. Continuar a sua vida. Ok? Por isso, obrigado por terem vindo. Obrigada. Nada, obrigada a Espetacular. nós, obrigada.